Uma coisa que eu não entendo é como pessoas que conhecem as Escrituras hoje deixou outras pessoas com um papo furado colocar em dúvida o que está escrito. Quando você começa a estudar a palavra, munido da história, você vê quanta fidelidade no cumprimento das Escrituras. E nos últimos dias nós temos visto mais uma etapa se cumprir aos nossos olhos. Observe. Se alguém ensina alguma doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nasce inveja, porfia, blasfêmias e ruins suspeitas. O caso Valdemiro Santiago, levantado pela Rede Record, que todos sabem que é do senhor Edir Macedo, tem feito essa profecia se cumprir. Você vê que essas pessoas, por se desviarem da verdade, fizeram nascer entre eles contendas, suspeitas, invejas. O Edir Macedo viu que a empresa do Valdemiro Santiago está crescendo muito, então agora tentar derrubá-la. Até parece que ele também não pratica as mesmas coisas, né? Quem não lembra? Ou dá ou desce, quem quiser dar, quem não quiser dar, quem quiser dar dê, quem não quiser dar, dane-se. Quem que não conhece essas lindas frases do Edir Macedo? Mas os fiéis deles, de Deus não deles, não estão nem aí para isso. Então, amado, você vê quanta fidelidade no que se cumpre. Invejas, é isso que está acontecendo. Observe. Contendas de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de lucro. Aparta-te dos tais. Por que essas coisas são geradas? Porque eles acham, eles têm sua igreja, seus fiéis, como fonte de renda. O cara vai para o púlpito chorar, dizer que não tem dinheiro, vai ter que tirar o programa porque não tem dinheiro para manter e vai comprar uma fazenda de quase 30 milhões. Eles acham que as pessoas são trouxas. Não, mas a fazenda não é minha, está lá no nome da igreja, ele como beneficiário. Não, mas foi empréstimo que eu fiz. Empréstimo que eu fiz. Eu estou pagando parcelado. Está lá, escritura lavrada em registro, escritura pública. Pagamento à vista em moeda corrente. Eu não assinei. Está lá, confirma reconhecida pelo tabelião. Vai lá, processo. Não foi tu que assinou, processo o tabelião, o cartório. As pessoas acham que os outros são ingênuos. Por quê, amado? Porque ele tem você que frequenta lá, como fonte de lucro, como diz as Escrituras. Olha o que Pedro fala também. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão voz de negócios com palavras fingidas. Amado, olha o caminho da verdade, que deveria ser a verdade, sendo blasfemado por causa desses tais. Olha que essa palavra foi escrita por volta dos anos 70 e você vê se cumprir com fidelidade nos dias de hoje. E a alerta não para. Olha o que o mestre falou. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então veja que o mestre ele fez alerta quanto a isso. Então quem acredita nas Escrituras, isso não é segredo, isso não é surpresa. Isso é apenas um cumprimento da palavra. Continua o alerta. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Veja, amado. Outro alerta milenar, não é algo de ontem, é algo milenar, não são mandamentos novos. Então, pessoas que falam, irmão, você não pode julgar. Eu não julgo, eu só comparo as obras deles com o que fala as Escrituras. E eu posso julgar sim, porque existe 3 tipos de julgamento na Bíblia, amado. Julgamento de juízo, que Jesus exerce, o julgamento de presunção, o qual é proibido quando eu presumo que alguém fez algo sem eu ter certeza, e o julgamento de analisar.
Veja. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Está vendo, amado? É permitido esse julgamento de análise, você analisar se é de Deus ou não. Não sou eu que falo que os tais são malditos, que aquele que prega o evangelho, um outro tipo de evangelho, um evangelho diferente, é maldito. Que aqueles que usam o evangelho com fonte de lucro são corruptos de entendimento. Não sou eu que falei isso. Não sou eu que chamo os mesmos de apóstolo de Satanás, ministro de Satanás. Não sou eu, amado. Mas eles procuram sempre encobrir os alertas. Veja o que falou o mestre numa passagem que o sistema faz questão de dizer que ali está falando só sobre o diabo. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata. Ora, o mercenário foge porque ele é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Aqui, o sistema faz questão de dizer que aqui é só o diabo, falando sobre o diabo. Mas só que aparecem 3 personagens. O bom pastor, que é o mestre, o filho de Deus, Jesus e Yehoshua. O mercenário, que é aquele que faz algo por dinheiro. Sabemos que o diabo não faz nada por dinheiro, ele quer destruir vidas. E o lobo que dispersa as ovelhas. Então o personagem aí que pode se colocar como diabo seria o lobo. O mercenário de quem não é as ovelhas, quem seria esse, amado? Quem está com as ovelhas para tosquiar a lã das ovelhas, para tirar das ovelhas? É o diabo? Não é o diabo não, você tem visto nos noticiários nos últimos tempos. Então, amado, fala... O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Ele vê as ovelhas como contribuintes. Então esse texto definitivamente não aparece, o diabo aparece sim, mas o pastor mercenário, o apóstolo mercenário, o bispo mercenário aparece ali também. Isso foi um alerta que foi omitido pelo sistema religioso no decorrer dos séculos. Vamos acusar só o diabo, porque assim fica todo mundo disperso. Então, amado, analise as escrituras. Não sou eu quem fala essas coisas, é a própria palavra. Mas esses aí acham que o povo é trouxa. Não é a minha assinatura. Eu tenho um cantinho lá para descansar com a bispa. Cantinho que maior do que Jerusalém. 29 milhões. É complicado. Não tem nem um pingo de humildade de reconhecer pelo menos seus erros e começar de novo. Mas é mentira sobre mentira. Um abismo chama outro abismo. Então que Deus possa ter misericórdia da vida desses e de quem os segue. Fique com Deus, em nome do seu Filho amado.